É o exercício 4.4, item C, da aula 4 sobre limite de funções e propriedades e aula 4 do caderno didático. Bom, esse exercício 4.4, item C, pede para a gente calcular o limite da função raiz de x menos 9 sobre raiz de x menos 3, quando x vai a 3. Note que, quando x vai a 3, a gente tem que o denominador é zero. Então, a gente tem uma indeterminação. E vamos tentar resolver essa indeterminação para conseguir calcular esse limite. Então, primeiro, a gente vai observar que o domínio de f de x é igual a r positivo menos 3. Por quê? Porque se x for 3, aqui a gente tem um zero, uma função sobre zero. E se x for negativo, a gente não consegue, esse aqui não está bem definido, né? A raiz de um número negativo não está bem definida. Então, o domínio dessa função é esse aqui, né? A gente precisa tomar números positivos e diferente de 3 para essa função estar bem definida. Bom, outra coisa para a gente observar, que nesse caso, a gente não consegue tirar a indeterminação usando esse truque de fatorar. Observe, se a gente fatora o denominador, ele se fatora deste modo. E se a gente aplica o nosso limite, a gente continua tendo aqui, quando x vai a 3, sendo igual a zero, e a gente não consegue tirar essa indeterminação. E também, mesma coisa com o numerador. Então, se a gente não consegue tirar a indeterminação, esse limite ele é indeterminado. Bom, é o que a gente chega à conclusão, né? Já que a gente não consegue tirar a indeterminação, chega à conclusão que ele é indeterminado. E a gente pode concluir outras coisas. Vamos avaliar essa f de x em valores bem perto de x, para ver como a função se comporta. Bom, aqui de verde estão os números que se aproximam de x, mas são menores que x, e de rosinha estão os números que se aproximam de x, mas são maiores, de 3, mas são maiores do que 3. Olha, se x for igual a 2, substituindo na f, né, a gente encontra que f de x é 7,58. E, do mesmo modo, se x for igual a 4, a gente nota que a f de x dá um número negativo, igual a menos 7. Aqui, eu fui tomando cada vez mais valores perto de 3, mas que nunca chegam a 3. E note que os números, que quanto mais perto de 3 a gente vai tomando valores de x, mais a f de x vai tomando valores muito grandes. Olha a diferença de quando o x for 2,99 para quando o x for igual a 2,999. Então, isso mostra que quanto mais perto de x, mais perto o x for de 3, mas ainda assim menor que 3, a gente vai alcançando números muito grandes. E a mesma coisa acontece quando o x vai se aproximando de 3, mas é maior do que 3. Note, a gente tem que a f de x vai tomando valores muito grandes, porém negativo. Isso nos diz o seguinte, que quando o x se aproxima de 3 pelo lado positivo, né, que é o lado direito da reta, a função vai para menos infinito. Porque anote aqui, quando ela se aproxima de 3, mas com números maiores que 3, você vai alcançando números muito grandes, porém negativo. E quando o x se aproxima de 3, mas pelo lado esquerdo da reta, que é o lado que é menor do que 3, você tem que esse limite vai para mais infinito. Isso se comprova a verdade quando a gente olha para o gráfico da função f de x igual a raiz de x menos 9 sobre x menos 3. Olha, bom, a gente tinha comentado que o domínio ele tem que ser positivo, né? Então, na parte negativa do eixo x, a gente não tem, a função não está bem definida. E quando x é igual a 3, você percebe que se o x se aproxima de 3 pelo lado esquerdo, a função vai para mais infinito. E se x se aproxima de 3 pelo lado direito, a função vai para menos
infinito. Mas nunca chega a tocar o 3, porque 3 não faz parte do domínio. Então, essa é a solução que a gente chega, que esse limite ele é indeterminado e que quando ele se aproxima pela esquerda vai para mais infinito e quando se aproxima pela direita vai para menos infinito.